Olá, meu amado irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja habitando no teu coração nesta noite, noite de bênção, noite de júbilo, noite que o Senhor preparou para nós. E você também que nos assiste aí pelos seus aparelhos, né, de telecomunicação, Deus também te abençoe, Deus também fale ao teu coração através dessa palavra maravilhosa que será ministrada ao teu coração nesta noite. Então vamos estar lendo o texto bíblico que está registrado lá no Evangelho, segundo o evangelista João, Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus maravilhosamente possa falar ao teu e ao meu coração. Se você não tem a sua Bíblia, né, está distante ou está longe, então o texto está aí na tela para você junto comigo acompanhar. João capítulo 6, versículo 16 ao versículo 21. Diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que vieram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Palavras do Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos nessa oportunidade de estar falando da tua palavra. A esse coração, ó Pai, que necessita, esse coração ansioso, preocupado, ou até aqueles que estão desesperados. Deus, fala com poder e graça. Viva o nosso coração, traga consolo e refrigério à nossa alma, que possa estar cansada, aflita, mas que ouvindo a Tua palavra, o Senhor venha quietar o nosso coração. Como a criança quieta nos braços da mãe, assim podemos aquietar nos braços de Deus. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então estamos fazendo um estudo sobre o livro de João. E este é mais um milagre de Jesus, o quinto milagre. Já estudamos os outros 5 milagres. E esse é o quinto milagre. O livro de João é chamado livro dos 7 sinais ou 7 milagres. E hoje vamos estar conversando sobre Jesus caminha sobre o mar da Galileia. Um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia é aquele que Jesus caminha sobre as águas. Uns crê, outros não, outros ficam na dúvida. Mas este milagre foi registrado nos 3 livros dos evangelhos: Mateus, Marcos e João. E ao andar sobre as águas, Jesus revela de forma muito clara aos seus discípulos a sua natureza divina. Porque muitos acreditam que Jesus é só homem, outros acreditam que Jesus é só divino. Mas Jesus tem as duas naturezas. Ele foi homem e ele também foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, então, neste texto que nós acabamos de ler, Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, agora, esse momento, ele mandou os discípulos irem, para Cafarnaum, que ele acabasse de resolver as coisas que tinha que resolver, ele iria encontrar com seus discípulos. E a gente observa no texto das Sagradas Escrituras que estava tudo calmo. O mar ali, o lago da Galileia, estava tranquilo, ou também chamado de Tiberíades, estava tudo na calmaria. E eles foram tranquilos navegando para encontrar com Jesus lá em outro lugar. Mas a gente observa que em determinado momento as coisas mudam, o tempo muda. E aí então trago para a nossa meditação, em primeiro lugar, as tempestades não avisam quando vão chegar.
elas chegam de repente, sem você estar esperando. Às vezes você esqueceu a sua roupa no varal, às vezes você saiu sem um guarda-chuva, uma sombrinha, foi resolver algumas coisas na cidade e a chuva de repente chegou. Formou aquelas nuvens escuras e de repente chegou aquele temporal, aquela tempestade. E te deixou apavorado e te deixou sem saber o que fazer. E tem hora que as tempestades têm vindo muito, né, assaladoras mesmo. Assaladores têm, né, trazido muita consequência triste, tem ceifado muitas vidas. As águas são tantas, dependendo dos lugares, que levam casas, levam carros, pessoas são arrastadas. E quantos não tem medo de uma tempestade? Ela pode ser leve ou a tempestade pode ser muito forte, né? Dependendo da situação. E aqui nesse texto da Sagrada Escritura, acredito que seja uma tempestade forte. Os discípulos ali ficaram amedrontados. Eles não estavam sabendo o que fazer. Eles não estavam conseguindo ali controlar o seu barquinho. Eles não estavam conseguindo resolver a situação. E isso é o que, né, o teólogo Bruce nos comenta mesmo, que aquela região ali daquele lago era uma região cercada por montanhas e tanto a questão geográfica e climática era propício a que de repente levantasse um vendaval ali neste lugar, neste mar. E sempre acontecia isso. E nesse momento aqui então eles foram pegos de surpresa sem saber o que fazer e como resolver a situação. Então este mar a gente podemos estar até vendo aqui mais na tela, né, para você se situar vendo como é que era a situação, como Jesus tinha feito um milagre no mar da Galileia, este que vocês estão vendo, e ele estava indo para Tiberíades. Então acredito que é de lá que eles saíram, que iam navegar até Cafarnaum. E nós podemos observar que esse lago tinha 24 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E dizem os entendidos que ele teria aproximadamente 25 metros de fundura. Pensou se um barco naufragasse ali neste lugar? Como a pessoa conseguiria nadar e sobressair uma fundura dessa, né? E nisso, lembrando de lago também, nós podemos lembrar lá do Paranoá, lá em Brasília, quem não conhece. Um lugar muito bonito, muito lindo de ir. Já fui lá também uma vez passeando de barco, né? Cita-se que mede cerca de 40 quilômetros de comprimento. Sua largura máxima seria, né, cerca de 5 quilômetros e de profundidade de 12 a 40 metros. Pensa um naufrágio de um barco ali neste lugar, você caindo na tempestade nesse lago, seria também muito triste e muito difícil de ir. Então olha que legal, né? Eles estariam com certeza em Tiberíades e estariam indo para Cafarnaum. Os outros evangelistas dizem que eles iriam para Betsaida. Mas de toda maneira, eles sempre fazem esse trajeto aqui, de caminhando aqui sobre esse lugar, esse mar aqui, que era o convívio deles. Então, um pequeno probleminha técnico, mas é assim mesmo, as coisas acontecem. Até acostumar a mexer com a tecnologia, nós vamos nos adequando, né, melhorando um pouco a situação. Então, mas a verdade é que essas tempestades, né, chegam sem a gente estar prevenido para isso. Como o coronavírus, né, que está trazendo essa pandemia para todos os países. Achávamos que estávamos longe, estávamos distantes, que não ia nos alcançar e já chegou até nós. E já não são poucas as mortes. E quantos já são os infectados que estão nos hospitais. Mas, apesar das autoridades trazerem o entendimento e colocarem, né, o cerco de quarentena para as pessoas, fiquem em casa, tem diminuído um pouco o contágio, né? As pessoas estão mais em casa, buscando se aquietar, tomando cuidado principalmente com os idosos, a classe mais
atingidas, né, de forma letal sobre esse vírus. E também quando estamos em casa traz outra consequência, traz questões conflitantes às vezes no lar, porque muitos, os pais, a mãe, às vezes as crianças, os filhos estão distantes, estão estudando, estão trabalhando, mas agora o momento é de ficar quieto em casa, parados, e pode haver conflitos. E diz que as mulheres, por causa dessa situação, estão sofrendo muito, estão sendo muito agredidas. Então é o momento de refletir, o casal, os filhos, pararem, buscarem entender, buscarem esse momento único, né, de estamos obrigados a ficar mais quietos em casa, de refletir, de conversar, colocar o diálogo em dia, às vezes brincar com as crianças e não ficar desesperado, porque desespero ronda muita gente. As pessoas estão desesperadas, de querendo se vão morrer com esse vírus, outros se vão achar alimento para comprar, outros se vão perder o trabalho, outros se vão receber, se vão ter condições. Quem não fica preocupado? Há questões de pessoas que já têm síndrome de ansiedade, outros estão desenvolvendo depressão, e a gente vê que a situação da saúde continua cada vez pior. Temos que buscar conscientizar que as tempestades, elas vêm, mas elas passam. Crê nisso, ela vai passar. As tempestades não avisam quando vão chegar, mas elas também uma hora vão embora. Creia nisso. Segundo lugar, as tempestades trazem medo e pavor. É verdade, eu acredito que sim. Quem não tem medo de uma tempestade? E acontece. Não é? Os discípulos estavam já no caminhado do mar, já estava a cerca de 5 a 6 quilômetros. Não estava na beiradinha, que eles podiam voltar, mas já estava quase no meio. Outros evangelistas, Mateus e Marcos, falaram que eles estavam no meio. Então não tinha como voltar, não tinha como sair, não tinha como resolver a situação. E tem hora que estamos no meio da tempestade, não há como buscar socorro ou ajuda, falando humanamente, mas somente precisamos buscar ajuda em Deus, que para acalmar e tirar o nosso pavor e o nosso medo, só buscando a ajuda de Deus, senão não há outro jeito. E também uma coisa interessante que o evangelista nos diz, né, o evangelho de João, nós observamos também nos outros Mateus e Marcos, que na quarta vigília da noite apareceu alguém ali. E eles, Mateus e Marcos, falam que os discípulos viram um fantasma. E João diz que viram e que era Jesus. Nisso a gente pode pensar. Na madrugada, quando estamos com medo, nós vemos coisas e ouvimos coisas. Às vezes não é nem real, mas acontece de estarmos vendo e ouvindo aquilo que não existe. E eles estavam com tanto medo e tão preocupados de morrer, que eles viram um vulto e eles entenderam que era um fantasma. Aqui no Evangelho de João, eles mesmo atemorizados, quando chegou mais perto, eles entenderam que era Jesus, e Jesus falou para eles: não temais, sou eu. Então, nesse medo, dessa complicação toda, Deus, em Jesus Cristo, fala para você: sou eu, não temais, tenha calma, tenha paciência. Não é? Porque tudo isso devia estar acontecendo lá por volta da quarta vigília da noite, que no Império Romano era dividida a noite em 4 vigílias. E essa quarta vigília era de 3 às 6 da manhã. É a hora que dá mais sono, é a hora que as coisas ficam mais difíceis. Então, Jesus prontamente chegou até ele e falou para eles: não temais, sou eu. Palavra de Deus para o seu coração: não temas, mas confie. Creia que o Senhor Jesus estiver no barco, tudo vai muito bem. E tem aquela música: com Jesus no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Então é assim, mesmo que possamos estar passando por tempestades, Jesus estando no nosso barco, Ele vai nos dar livramento. É o que fala agora o nosso terceira divisão desse texto. Nas tempestades, Deus nos dará livramento. Você crê no livramento de Deus? Você acredita que Deus pode agir, que Deus é soberano? Tem hora que podemos pensar assim: mas por que tudo isso? A economia do mundo, né? A economia mundial está abalada. As
Se formos pensar na Itália, na Alemanha, até aqui nos Estados Unidos, perto de nós, quantos são os casos e cada vez está aumentando e o povo fica desesperado. Quando vai resolver isso? A verdade, devemos saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Essas coisas aconteceram porque Deus não sabia. Não, Deus sabe. E tudo acontece também por permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Deus está no controle, Deus conhece todas as coisas. E Deus sabe no momento certo, Deus vai parar essa tempestade, esse vendaval. E nós observamos o texto sagrado das Escrituras, não João, mas se você for lá para o texto de Mateus, quando Pedro, que era muito agitado, Pedro às vezes fazia mais ação do que pensava, ele vê que é o Senhor Jesus, então ele fica empolgado e ele quer testemunhar esse momento maravilhoso de encontrar o Mestre, onde diz lá em Mateus 14, a partir do versículo 28, quando ele fala, 27, mas Pedro dizendo assim, mas imediatamente ele diz, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, Jesus falando. E respondendo-lhe Pedro, versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro aqui então esboçou a sua fé genuína, a sua fé nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus Cristo que se compadece de nós, que cuida de nós, onde nós podemos nos deleitar com a sua presença, saber que Ele é poderoso para cuidar de nós. E aí então ele começa a caminhar sobre as águas ao encontro do seu Mestre, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Olha que fé, que exemplo de fé, que determinação, também caminhando sobre as águas, não olhando para as tempestades, não olhando para as ondas, não olhando para a profundidade daquele lago, mas olhando fixo para Jesus. Porém, às vezes, com o passar do tempo, nós vamos ficando na igreja um pouco esfriando na fé, vamos olhando para as coisas do mundo, para as nossas realidades, e vamos tirando o foco de olhar para Jesus. E aí o que acontece? Ele começou a olhar para o vento, as ondas, começou a pensar na profundidade e que ele poderia morrer ali. E aí o versículo 30 de Mateus 14 diz assim, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Por que então que ele tubiou na fé? Por que então que agora ele já não está com aquela fé tão robusta, aquela fé tão genuína que brotava do seu coração? Porque ele começou a olhar as circunstâncias, começou a olhar os problemas, começou a olhar o que estava à sua volta. Mas quando ele suplica a Jesus, Jesus corre, o socorre, o pega pela mão e faz uma repreensão a ele dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nesse momento que passamos muita tribulação, você na sua casa, eu na minha, ou quem sabe você aí que está me ouvindo, está passando por problemas que só Deus mesmo para dar jeito, não tem ninguém para resolver seu problema. É casa caindo, ou se já caiu, às vezes a fome, você não tem nada em casa para comer, e está passando necessidade, as contas estão vindo e você não está sabendo como pagar. Uma coisa é você coloque a sua vida na presença de Deus. Clame por Jesus neste momento. E Jesus vai socorrer você. Jesus irá ao seu encontro, porque Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe da sua dor e Ele quer ajudar você. E eu quero terminar essa meditação, que como tema não tenha medo, mas fé, contando uma mensagem para você. Uma pessoa certa noite sonhou e teve um sonho. Ela sonhou que caminhava com Jesus na praia. E nessa caminhada, o céu foi mostrando para ela todos os passados da vida dela. Momentos bons, momentos difíceis, outros piores ainda. E foi relatando ali aquela situação da vida dela dia após dia.
E ela olhava para trás, via ali as pegadas do Senhor e as suas pegadas. Mas teve um momento que passou como um flash lhe mostrando um período da vida daquela pessoa que foi o pior que ela teve, que ela passou. Que ela quase não suportou aquele momento difícil. Então que ela olha para trás, ela só vê um par de pegadas. E aí então ela fala para o Senhor: por que que naquele momento mais difícil da minha vida você me deixou? Você não estava comigo, me deixou ficar sofrendo sozinho. Aí o Senhor olha para ela e fala: não, minha filha, não é que eu te deixei sozinho, é que naquele momento mais difícil da sua vida, aquelas pegadas que você viu na areia não eram suas, mas eram minhas, porque eu estava te carregando no colo. Então, meu querido, nesse momento, se coloque na presença de Deus. Se você não está conseguindo caminhar mais, deixa Jesus carregar você. Deixa Jesus caminhar você. Deixa Jesus te ajudar nesse momento de crise, de aflição. Baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos e leve o seu pensamento até Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, esse momento, ó Pai, de adoração, esse momento, ó Pai, que viemos aqui diante do Teu altar, no nosso lar, onde estivermos, queremos colocar a nossa vida, a nossa mente diante do Teu altar. Nos abençoe, sustenta-nos, cuide daquele que está passando por depressão, ansiedade, aqueles que estão passando por problema no lar, financeiro, familiar, enfermidade. Senhor, age com teu poder nessas vidas, nessa família. Derrama do teu querer, do teu poder. Traga refrigério a esse coração, meu Pai. Tenha misericórdia daquele que sofre, daquele que passa por privações. Mas derrama a tua paz, a tua graça, e que essas vidas possam sentir, ó Pai, a presença do Senhor e o descanso de Deus. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, meu querido, meu amado, tenha uma boa semana, fique com Deus e creia que dias melhores virão. Não desanime, não desespere, mas confie em Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.